E ela tá aqui na área com a gente. Cecília Antipoff, bom dia para você. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, Rafa. Bom dia para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora ao vivo. Cecília, hoje, gente, que vem falar sobre um tema muito importante. É sempre temas importantes, né? Mas hoje vai falar sobre medo. E o medo, Cecília, é uma coisa que, claro, né, faz parte do nosso dia a dia. As crianças sentem medo também. E é importante a gente entender, por exemplo, o que é o medo, de onde vem o medo e principalmente como lidar com isso, né? Eu ainda não cheguei tão nessa fase com Maria Clara, ela está com 1 ano e meio, mas em alguns momentos ela já tem ali alguma coisa, por exemplo, um barulho muito alto, um liquidificador que a gente liga e ela se assusta. E eu sei que daqui a pouco também a gente terá aí, né, teremos outros desafios com ela. Em primeiro lugar, uma coisa que é uma curiosidade minha, assim, a criança, ela nasce desprovida de medos, ela vai adquirindo isso, ela vai aprendendo a ter medo, ou ela já nasce ali com alguns instintos realmente tendo medo de algumas coisas? Tá, muito boas as ponderações, Carolzinha. A primeira que eu já trago da sua fala é, você falou assim, as crianças sentem medo. Na verdade, todos nós sentimos medo, né? Adulto sente medo, todo mundo sente. E o medo é uma emoção que ela toma conta, né, da nossa vivência, da nossa experiência em alguns momentos. E normalmente, e é uma emoção que vem com um intuito muito positivo, né? De proteção, assim. Quando eu sinto medo de algo, eu vou buscar proteção, vou buscar amparo. E o bebê, vamos pensar, né? O bebê que acabou de nascer ali, ele não tem ele é desprovido dessa emoção tão elaborada, assim. O que ele sente são incômodos, né? E aí ele vai sinalizar isso a partir do choro, da convocação do adulto para o cuidado. Essa nomeação de mamãe, estou com medo, ou estou com medo disso ou daquilo, isso vai sendo construído na criança à medida que ela vai amadurecendo, né? Que ela vai se desenvolvendo, que nós adultos vamos nomeando também o mundo para ela e as emoções. Então, mas é algo que faz parte do cotidiano. E a gente até já falou sobre esse tema aqui, Carolzinha, mas eu quis trazer de novo porque na semana passada eu tive várias sessões com famílias que trouxeram isso do medo. E eu sempre pergunto para a mãe e para o pai, e aí, o que você faz quando o seu filho está com medo ou fala com medo? Fala que está com medo. E a resposta ela é sempre unânime, assim, os adultos falam que conduzem assim, eu falo que não precisa ter medo. Né? Com a melhor das intenções, a mãe fala, não precisa ter medo. Então a criança acordou de madrugada, mas não precisa. E não é uma questão de precisar, né? Quando a criança fala, tô com medo, estou com medo, ela já está sentindo essa emoção. E eu falar com meu filho, não precisa ter medo, a mensagem que eu passo para ele é: se desconecta da sua vivência, da sua experiência e vem para o racional. Olha que bobagem esse medo. E então, como que a gente conduz? Mamãe, eu tô com medo. Filho, vem cá. Ou eu vou lá. Tá tudo bem sentir medo. Todo mundo sente medo, né? Eu vou amparar, eu vou validar a emoção e depois eu posso até aprofundar, né? Medo de quê? Tô com medo do escuro. Parece que tem um monstro aqui. E eu vou ficar nesse lugar com meu filho um pouco para ajudá-lo nessa identificação desse sentir e como sair disso. Filho, eu entendi. Quando eu era criança, eu também sentia medo do escuro. Mas vamos acender a luz para a gente ver se tem alguma coisa? Aí eu posso esmiuçar isso aí. Não vi nada. Mas tudo bem você sentir esse medo. A mamãe tá aqui. Ou eu estou aqui, vou ficar aqui até você dormir. Medo a gente ampara. A gente nomeia, a gente valida e depois constrói junto um caminho. Mas eu vejo que os adultos têm uma tendência a tirar das crianças as emoções que são vistas como negativas. Raiva não pode sentir, ciúme muito menos. Que feio sentir ciúme. E medo, não precisa. Todos nós sentimos raiva, medo, ciúme. Então, como que a gente lida, né, Carol? Eu vou ajudar a criança a nomear, a identificar e eu vou estar junto. Ô Cecília, tem aquela coisa da gente também, às vezes, né, não intencionalmente, mas no dia a dia, sem querer, a gente, adultos mesmo, a gente acaba provocando esse medo na criança, porque, por exemplo, vamos lá, medo do escuro. De onde surgiu esse medo do escuro? Aí você para pensar, você faz ali uma reflexão do dia a dia e às vezes, em algum momento, a criança indo sozinha para algum lugar, você fala, não vai lá não, tá escuro, viu? Cuidado. Então você mesmo cria aquele ambiente. A gente faz isso um pouco, a criança vai pegando, né, essas pequenas
esses pequenos comentários do dia a dia pra falar, opa, peraí, se mamãe, papai, alguém falou que eu não posso ir ali porque tá escuro, na hora que eu tô no meu quarto de noite, no escuro sozinho, eu vou sentir medo, porque pode ser que tenha algum perigo aqui, eu fui avisado. Isso pode acontecer sim, né, Carol? Às vezes o adulto usa equivocadamente a estratégia de amedrontar a criança para que ela não faça algo, né? Um dia eu estava no aeroporto e aí um pai gritou pro filho, não vai lá não, que o homem do saco tá lá. Eu olhei para aquele pai com uma cara de ódio, assim, né? Entendendo a intenção dele. E o filho começou a correr desesperado e voltou pro pai. Então, às vezes, o adulto usa da ameaça do medo para a criança não fazer algo ou até antecipa esse medo, né? Mas o escuro, ele é um ambiente muito propício ao medo, mesmo sem ninguém ter falado nada, né? Porque eu não tô vendo nada, eu perco o controle, eu tô acordado, qualquer barulhinho ali vira um barulhão, né? Qualquer sensação ali toma uma dimensão grande. E eu queria aprofundar um pouquinho, já que hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, né, Carol? Muitas vezes o medo que a criança traz do escuro não é do escuro, né? É de algo da própria vivência. Ontem eu estava atendendo uma família e a mãe dizendo que a filhinha de 2 anos e meio falou que está com muito medo, medo do boi, medo do cavalo preto. E aí a mãe falou, Cecília, não teve nenhum boi na nossa vivência, nenhum cavalo preto. Só que essa família esse casal está passando por uma separação muito desafiadora, né? Foi uma sessão com a mãe especificamente. E aí o que eu trouxe para essa mãe? O medo dessa criança que ela materializa ali no boi preto ou no cavalo, né, ou no escuro, é o medo do desamparo, é o medo da mudança que está acontecendo. Então, como que a gente faz? Filha, você está com medo, a mamãe está aqui. Mas eu entendi que esse coraçãozinho apertou aí também porque a nossa vida mudou. O papai não está mais aqui. Então, a gente precisa ajudar, quando temos a clareza, a transpor esse medo, a aprofundar. Nem sempre é possível, nem sempre a gente tem essa percepção. Mas nesse caso específico, né, que a criança começou a sentir medo de uma semana para cá, e de uma semana para cá teve uma ruptura familiar, a gente pode e deve aprofundar, né? Cecília, e qual que é o momento da gente realmente se preocupar? Porque o medo, você falou bem, né? Faz parte do dia a dia das crianças, dos adultos, de qualquer pessoa, né? Todo mundo vai sentir medo em algum momento. Agora, quando que a gente tem que ficar atento com a criança da gente que isso se torna excessivo? Por exemplo, a criança passa a ter medo demais, medo de tudo. Medo do barulho, medo de altura, medo de brincar com os colegas, medo de determinados ambientes. Tem um momento que realmente a gente olha e fala, olha, não, a gente precisa procurar uma ajuda. Quando tá intenso demais e quando o medo paralisa, né? Quando a criança deixa de brincar, deixa de relacionar, deixa de fazer coisas, gruda muito no adulto. Aí é momento de parar para rever o percurso. Opa, eu preciso abastecer essa criança emocionalmente. Porque muitas vezes o medo que transborda, ele diz de uma falta ali emocional mesmo, né? Desse amparo materno, paterno ou do adulto que cuida. Então, quando vem muito, de forma exagerada, e é um medo paralisante. A criança brincava, não brinca mais, né? Então ela fazia as coisas sozinhas e agora está dependendo muito do adulto. Aí é bom buscar uma orientação, né? Uma orientação parental com um profissional para ajudar a mapear esse contexto de vida. E em alguns casos a psicoterapia mesmo, a terapia infantil, que é maravilhosa, mas uma dica importante para as famílias, né? Meu filho começou a sentir muito medo, eu preciso estar mais perto. Não tem atalho. Eu vou ter que parar para rever o percurso e ficar mais perto, mais próxima, brincar mais, organizar a vida para ter mais tempo, escutar mais. Isso já é uma super intervenção. Em algum momento também a gente, como adulto, precisa cuidar da gente, dos nossos próprios medos ou da nossa maneira de lidar com o medo, que afinal de contas eu vejo isso todo dia, né? Criança é espelho. Tudo que a gente faz ali, pelo menos nessa fase muito inicial, elas querem copiar, elas se baseiam no nosso comportamento para saber como é que elas vão lidar. Um exemplo bobo assim, mas que eu vi isso acontecer. A gente foi ao parque com a Maria Clara, no Guanabara, né? Eu tenho ótimas memórias da minha infância ali. A gente foi com ela e um dos meus brinquedos favoritos é o minhocão. E ela passou na altura ali, eu falei, vamos? A Pedro falou, vamos. Só tinha gente no brinquedo, tava quase fechando. Aí o Pedro falou com o rapaz que opera, falou assim,
Se ela ficar assustada, você pode parar? Se a gente pedir, ele, claro, para sim, não tem problema nenhum. A gente foi. Na hora que começou, ela fez uma cara de desespero, assim, aí a gente começou a rir, a gritar, uhul, ela olhou pra gente, olhou pro Pedro, olhou pra mim e começou a se divertir, a brincar e a gritar e adorou o passeio. E a gente fez ali o circuito completo, mas no momento inicial eu vi que ela fez uma expressão de, meu Deus, eu tô num lugar desconhecido, isso aqui tá rápido demais, e ela olhou pra mim, olhou pra ele, viu que a gente tava tranquilo, que a gente tava se divertindo, relaxou, começou a rir e se divertir também. Que lindo isso, Carol, porque a criança ela busca nos adultos referência, a referência mesmo de isso aqui tá ok, gente, é isso mesmo, né? Então, quando ela olha para a mãe e para o pai, por mais que ela tá sentindo um friozinho na barriga ali e vê sorriso e vê festejo, aquilo ali dá uma referência. Opa, isso aqui não é um risco. E às vezes é o contrário, né, Carol? A criança está desbravando, brincando naturalmente e o adulto cheio de medo começa a construir medo desnecessário na criança. Então é importantíssimo a gente prestar atenção nas referências que nós damos também, né? Tá aí, um desafio e tanto, mais um tema importantíssimo com ela, nossa guardiã das crianças, Cecília Antipoff, tá com a gente toda quarta-feira aqui na primeira edição do Central 98. Você acompanha a Cecília também nas redes sociais, né, Cissa? Tô nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok e toda quarta aqui. Semana que vem vamos falar sobre adaptação escolar, né, Carolzinha? Volta às aulas. Tá aí, volta às aulas, já tá com aquele frio na barriga, você, né, pai, mãe responsável, aquela adaptação é um período difícil para todo mundo. Fica ligado com a gente aqui que semana que vem tem mais coluna Guardiã das Crianças com ela, Cecília Antipoff. Obrigada, Cecília.